Eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 15 ao verso número 20. E durante a ministração da palavra, que tem como título Transformação, tratando da sujeira da alma e do corpo, nós vamos abordar a partir do verso 1 esse texto. Agora leremos apenas do verso 15 até o verso número 20. Eu vou ler a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém, igreja? Que Deus possa abrir a sua mente, as nossas mentes, para entender essa palavra. Que Deus possa abrir os nossos corações para que essa palavra seja aplicada então às nossas vidas. Transformação. Nós vemos aqui, meus irmãos, um exemplo muito clássico dessa transformação que Cristo operou na vida desse homem. Quando nós lemos o verso número 5, que diz que esse homem passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. E lemos aí o verso número 15, quando os homens chegaram perto de Jesus, viram o homem antes dominado por demônios e ficaram espantados, porque agora estava assentado, vestido em seu perfeito juízo. Olha que contraste de transformação, de mudança que aconteceu na vida deste homem. Assim como aconteceu também, talvez, na sua vida, aconteceu na minha vida e vai acontecer na vida de todos aqueles que entregarem e dispuserem as suas vidas nas mãos de Jesus para que Ele faça essa transformação. Como igreja, nós temos um tema para este ano de 2017. E o nosso tema é: nossa prioridade são pessoas. Nós falamos há alguns domingos atrás sobre a mulher adúltera, João capítulo 8, aonde Jesus então olhou para aquela mulher com um olhar de amor, de carinho, de misericórdia, e não a apedrejou como os fariseus, os escribas queriam fazer. Porque Jesus olhou para aquela mulher na perspectiva de que ela pudesse então ter uma oportunidade de mudar a sua vida e a sua história. Nós falamos sobre o homem leproso, que chega até Jesus e Jesus o cura, Jesus o restaura, Jesus abraça aquele homem, Jesus toca nele e a sua lepra então é curada e ele então é restaurado, devolvido à sociedade, à sua família. Falamos domingo passado sobre o bom samaritano, aquele homem que foi assaltado, espancado e abandonado na beira do caminho. Passa o sacerdote, passa o levita e não dão atenção para aquele homem. Mais um samaritano que estava passando, acolhe, trata das suas feridas, cuida dele, leva até a estalagem, paga para que o dono da estalagem cuidasse daquele homem, e no retorno ele então voltaria para ver como as coisas estavam. Percebam, irmãos, que em todas essas histórias nós temos aqui um elemento central, que é o ser humano, que é a pessoa. Para que a gente reforce então essa ideia de que como igreja nós temos que dar atenção, nossa prioridade precisa ser as pessoas. E esse texto de hoje, ele não é aleatório, ele também tem esse propósito.
Quando nós vemos a reação daqueles homens que chegaram lá e viram o antes endemoniado em perfeito juízo, eles ficaram com medo. Esses homens, ao que o texto diz, eles eram aqueles que cuidavam dos porcos. E nós vamos ver no texto que aqueles homens ficaram mais preocupados com os 2.000 porcos que se perderam, morreram afogados, do que com aquela alma que foi restaurada e foi liberta por Jesus. Então, na visão desses homens, aqueles porcos tinham mais valor do que a alma desse homem que foi liberta por Jesus. Por isso, queridos, nessa noite nós queremos falar sobre este homem, a sua experiência de transformação, para que nós possamos entender, como igreja, a nossa prioridade precisa estar nas pessoas, não nas coisas, não nos elementos materiais, mas sim na vida do ser humano. E esse milagre que Jesus faz, ele é um milagre muito maior do que o milagre anterior. No capítulo 4, do verso 35 até o verso 41, Jesus faz um milagre extraordinário. Jesus acalma uma tempestade. Jesus domina sobre os elementos da natureza. Jesus ele tem poder e autoridade sobre as coisas naturais. Mas agora que esse milagre é mais extraordinário, meus irmãos, porque o campo de batalha desse milagre não é a natureza, não são as coisas naturais, não é o mundo, mas é a alma do ser humano, é a essência do ser humano. Então os comentaristas dizem que esse milagre da libertação desse homem foi um milagre mais extraordinário do que acalmar uma tempestade no mar ou no mar revolto. Porque agora a atenção é justamente o ser humano. E quando nós temos que medir o que é mais importante, a natureza, uma tempestade em alto mar, ou um ser humano que estava cativo por espíritos malignos, então Jesus ele vai nos ensinar de que prioridade, o mais importante é a alma do ser humano que foi liberta por Jesus. A partir do verso número 3, irmãos, nós vamos ver como que esse homem vivia, dominado então por esses espíritos malignos. E eu quero que você acompanhe alguns textos, alguns versículos das características desse homem. Lá no versículo 3, nós vamos ler que esse homem, dominado pelos espíritos, ele tinha uma força física sobrenatural. O homem vinha do cemitério aonde estava morando. Já é uma coisa estranha pessoa morar nos cemitérios. E cemitérios naquele contexto não era que nem o nosso cemitério dos dias de hoje. Os cemitérios eles eram feitos em buracos, em covas, nas montanhas, nos montes, cavernas. Ali as pessoas depositavam os corpos. Ali então as pessoas eram sepultadas. E ali eram os cemitérios. Ou fendas feitas de propósito em rochas, no caso aonde Jesus foi sepultado. Então esse homem ele vivia em cavernas, ele vivia nesse ambiente, porque ele estava dominado por essa legião de espíritos. Agora, o detalhe que eu quero chamar a atenção: ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Mas como pode uma pessoa não poder ser presa com correntes? É uma força sobrenatural. Essa é uma característica de um estado de possessão. Lá no verso número 5, ele tinha um desejo muito grande de autodestruição. Passava os dias e as noites nos montes, nos túmulos, gritando, se ferindo de propósito com pedras. Ele tinha então esse desejo de uma autodestruição, de flagelo. Verso número 7, ele resistia à presença de Deus. Quando Jesus se aproxima, no verso número 6, ele corre diante de Jesus, ele se prostra de joelhos, e no verso 7 diz que ele gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Então esse homem, ele resistiu à presença de Deus naquele contexto. Essa também é uma característica de possessão. Verso número 7 ainda, ele apresenta um conhecimento sobrenatural. Ele chama Jesus Filho do Deus Altíssimo. Esse homem era um homem pagão. Ele não tinha pré-conhecimento da lei e dos princípios religiosos. Ele não era judeu, ele vivia na cidade de Decápolis, naquela região que era uma religião pagã. E como que ele sabia então que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo? É um conhecimento sobrenatural, uma revelação que o próprio espírito maligno estava dando a respeito de Jesus. Verso 7, verso 9,
uma outra característica, um outro estado desse homem. Não era o homem quem estava falando, mas eram os espíritos que falavam por meio daquele homem. Verso 9, Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muito. Quem disse isso? Não foi o homem, foi os espíritos que estavam dominando sobre a vida dele. Então, essa é uma característica. Verso 9, verso 12, a alteração de voz. Verso 12, os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixa entrar neles. Aqui nós não temos a voz do homem gravada, mas normalmente um estado de interferência espiritual, de uma possessão demoníaca, a pessoa muda a voz dela fica estranha, fica uma voz diferente. Verso 13, esse homem tinha convulsões, ele gritava, deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Eram quase 2.000 animais, e eles então se atiraram no abismo e eles se afogaram. Aquele homem, ele passa por esse processo então de convulsões, ele grita. E a última característica, lá no verso número 15, acontece uma cura instantânea, completa e definitiva. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado, agora totalmente transformado. Então, quando Jesus liberta, meus irmãos, de um espírito ou de uma possessão, aquilo acaba, aquilo não se repete. Quando a gente vê algumas situações onde a pessoa, por exemplo, ela vem para a igreja e, eu vou usar aqui uma expressão, ela cai no culto, aí liberta ela, expulsa o espírito maligno, e no domingo que vem ela volta para a igreja e cai de novo, e fica esse ciclo de cai e só liberta. Irmãos, a Bíblia não trata dessa maneira. A Bíblia diz que se uma pessoa é liberta e ela não preenche o espírito dela com a presença de Deus, então o espírito maligno dá uma volta, e quando ele olha e vê a pessoa vazia, a casa arrumada, sem estar preenchida da presença de Deus, aí então esse espírito vem e traz mais 7 para habitar naquela pessoa. Mas essa história de que liberta e desliberta, vem e volta, cai, todo domingo é a mesma coisa, irmãos, isso é mais para show, é mais para sensacionalismo do que para a realidade espiritual. Então percebam a característica que esse homem estava vivendo. Você conhece alguém assim? Você já presenciou alguma situação assim? Você já conviveu com uma pessoa que tinha essas características? São sinais plenos de uma interferência espiritual. Ao olhar do povo judeu, esse homem era impuro por 3 razões. Primeira, ele vivia numa terra pagã. Segunda, ele vivia entre túmulos, resto de ossos, lugar contaminado. Terceiro, ele estava possesso por espíritos. Então, ao olhar dos religiosos, especialmente dos judeus, esse homem era considerado impuro. E a pergunta que nós nos fazemos agora: quem é que poderia ir ao encontro daquele homem nessas condições? Amados, quem se importaria com aquele homem para mudar a sua história? Quem de fato poderia olhar para a condição daquele homem e dizer: eu vou ajudá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou transformá-lo? Por quê? Porque esse homem estava separado de Deus. Esse homem não tinha esperança, ele vivia em sepulcros, ele se flagelava, ele não tinha nenhuma perspectiva, ele estava querendo se autodestruir. Quem poderia olhar para esse homem? Quem poderia ir ao encontro desse homem para poder mudar a vida dele, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem é que poderia transformar aquele coração? Quem é que poderia promover isso na vida daquele pobre homem, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Portanto, amados, não importa a condição que nós nos encontremos, não importa se nós estamos vivendo um momento espiritual, emocional, social, econômico, Jesus, ele se importa conosco e ele vai aonde nós estamos para que ele então nos liberte, para que ele nos transforme e nós possamos então agora recuperar a nossa humanidade, como aconteceu nesse versículo número 15. Eles ficaram espantados porque aquele homem agora estava assentado. Ele não estava mais nu, ele estava vestido, o que quer dizer então que ele antes andava nu, andava pelado, e ele agora estava em seu perfeito juízo. É isso, queridos, que Jesus
quer e é isso que Ele pode fazer pela minha e pela sua vida. Essa transformação do estado em que a pessoa se encontra, de miséria, de impureza, de domínio, de controle, para um estado de humanidade, de serenidade, de plenitude, de consciência e, acima de tudo, da presença do nosso Deus. É isso que Jesus quer operar, é isso que Ele quer fazer em mim, em você, nos seus familiares, nos seus vizinhos, nos seus amigos. É isso que Ele quer, amados, operar em todos nós. Amém? Jesus muda a nossa condição. Verso 5 e verso 15. Esse paralelo está muito claro, eu já li os 2 versículos. Verso 15 descreve a condição dele antes de se encontrar com Jesus. Lá no verso 15 nós temos a condição dele agora depois do encontro de Jesus. E percebam que a mudança, a transformação é radical, ela é absoluta, ela é plena, ela é completa. Um homem pagão, impuro, vivendo de uma forma degradante, escravos de espíritos imundos, agora é completamente restaurado e transformado para a glória de Deus. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo Jesus. Amados, o que mudou a vida desse homem foi aquele encontro que ele teve com Jesus. Foi aquele momento em que Jesus decidiu ir até aquela cidade, aonde Jesus espontaneamente vai ao encontro dele. E quando Jesus vai ao encontro dele, Jesus então opera essa transformação, porque Jesus é a fonte, amados, de transformação. Jesus é a fonte de restituição da nossa humanidade. Jesus é aquele que pode operar toda essa mudança que nós precisamos para que vivamos aquilo que Deus quer para nós. Nós não podemos nos contentar com uma vida aquém daquilo que Ele planejou. Nós temos que buscar em Jesus a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E esse homem representa a humanidade perdida nos seus pecados. Lá em Romanos capítulo número 7, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa humanidade. Ele fala sobre mim, ele fala sobre você, as nossas condições sem a presença de Cristo, sem a presença do Salvador. Romanos capítulo 7, versículo número 15. O texto diz: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Verso 17. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz essas coisas. Verso número 20. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Verso número 24. Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Você pode pensar assim: pastor, mas eu não sou um endemoniado. Pastor, eu não estou possesso por espíritos malignos. Pastor, eu não estou vivendo nos sepulcros. Eu não estou querendo me matar. Eu não estou querendo me autodestruir. Mas, amados, pode ser que nós tenhamos dentro do nosso interior algo mais forte do que nós mesmos e que ainda pode nos controlar e nos dominar. Talvez aquilo que nos controla e nos oprime não é uma legião de espíritos malignos como esse homem, mas como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele lutava constantemente contra algo que era mais forte do que ele e que não deixava ele fazer aquilo que ele queria, aquilo que era direito. Então ele vivia essa luta plena. E é essa luta plena, que, irmãos, que nós também desfrutamos, ou que nós enfrentamos. É essa luta que nós vivemos todos os dias, lutando contra os nossos desejos, as nossas vaidades, as nossas intenções, e principalmente contra o pecado que muitas vezes está arraigado no nosso coração. Nós precisamos, como esse homem, de uma libertação por Jesus. Nós precisamos, como esse homem, de uma transformação por Jesus. Nós precisamos passar por esse processo assim como ele passou. E ele então foi liberto e ele agora está nos dando o seu exemplo. Qual é a força invisível que está nos controlando? Amados, qual é aquela força interior que ainda domina sobre nós?
Qual é aquela força interior que ainda está controlando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões e as nossas escolhas? O que é que ainda está nos amarrando e nos privando de poder desfrutar de uma plena liberdade, de uma vida satisfatória diante do Senhor? É isso que nós temos que apresentar a Jesus. É isso que nós temos que entregar no altar do Senhor nessa noite, para que Ele possa então nos transformar. Segunda questão para a gente refletir: Jesus não será uma unanimidade. Veja o verso número 16 e o verso número 17 do texto de Marcos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje, por mais que a gente faça de tudo para que as pessoas que nós amamos, que nós nos importamos, pessoas que de fato são importantes para nós, possam seguir o nosso Jesus, irmãos, Jesus nunca será unanimidade. Verso número 16 e verso número 17 de Marcos capítulo 5. Os que tinham visto aquilo, ou os homens que cuidavam daqueles porcos, lhes contaram o que havia acontecido. Ou seja, aqueles homens saíram nos povoados, nas vilas vizinhas, e começaram a contar para as outras pessoas o que aconteceu com aquele homem que estava dominado pelos espíritos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Percebam, meus irmãos, o que aconteceu. Jesus chega naquele lugar, Jesus liberta aquele homem. Por conta desse processo, os espíritos entram nos porcos, os porcos se lançam no abismo e eles morrem afogados. O texto fala que eram quase 2.000 animais. Quando os homens viram tudo o que aconteceu com o homem e com os porcos, eles então compartilharam isso com as pessoas que estavam à volta. As pessoas vieram até onde Jesus estava. E o que as pessoas fizeram? O que as pessoas pediram? Jesus, sai da nossa região. Jesus, deixe a nossa cidade. Pediram para que Jesus saísse da terra deles. Por isso, queridos, eu digo que Jesus nunca será uma unanimidade. Ou Jesus nunca vai poder trabalhar e transformar o coração e a vida de 100% das pessoas. Porque muitas pessoas, mesmo impactadas com o poder, com a graça, com a presença de Jesus, como esses homens foram, eles ainda assim chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nos deixe em paz, se retire do nosso meio. Os porqueiros, ou aqueles homens, ficaram com medo, fugiram. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Amados, Deus não força ninguém a caminhar com Ele. Jesus liberta esse homem serve de testemunho, eles veem a transformação, mas eles não se dispõem a seguir a Jesus como esse homem estava disposto. Porque de alguma forma eles estavam com os seus pensamentos ou as suas escolhas em outras realidades. Então eu digo, queridos, que Deus não obriga ninguém a seguir Ele, e nem Deus transforma ninguém contra a vontade da pessoa. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme uma pessoa, como a irmã Isilda deu o testemunho aqui, o irmão Antônio. Ela queria que Deus transformasse a vida dele, mas não era o querer dela que ia operar, era a permissão dele para que Jesus fizesse aquilo. Então muitas vezes nós queremos que a pessoa mude, que a pessoa se transforme, que a pessoa entenda e que ela abrace Jesus. Mas nem o próprio Deus vai fazer isso se a pessoa não abrir o seu coração e a sua mente para essa transformação. Nós não podemos enfiar, desculpa a expressão, Jesus goela abaixo das pessoas, porque elas não vão deixar Deus transformar os seus corações se elas não estiverem preparadas para isso. Mas Deus dá motivos. Deus, Ele convida a caminhar com Ele. Deus, Ele traz elementos, irmãos, para que convença as pessoas de que andar com Ele é melhor, caminhar com Ele é melhor, seguir a Ele é melhor. Mas talvez mesmo assim as pessoas vão dizer não, elas não vão querer andar com esse Deus. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes Deus começa a ameaçar os seus interesses.
Muitas vezes o caminhar com Deus é uma ameaça dos nossos interesses. Nesse contexto aqui, os homens perderam 2.000 porcos. Estava aqui entre o interesse material, a questão financeira e a salvação daquele homem. E talvez essa questão foi decisiva, porque o interesse daqueles homens não estava na vida espiritual, mas estava nas coisas materiais. E quando Jesus chega e choca as pessoas com os seus interesses próprios, no sentido de que eles têm que mudar, eles têm que abrir mão desses interesses, eles têm que deixar isso de lado, a pessoa então, ela reflete e diz: Jesus, muito obrigado, eu vou continuar do jeito que eu estou. Os meus interesses, eles para mim são mais importantes agora do que abrir mão disso para caminhar com o Senhor. Então deixa eu seguir a minha vida, deixa eu ficar como eu estou, deixa eu caminhar da maneira que eu estou vivendo. Por isso, irmãos, Jesus não vai ser unanimidade para todo mundo. Por isso que Jesus não vai transformar todas as pessoas, porque a transformação, ela passa pela nossa permissão, ou por nós deixarmos Deus fazer isso. A lição que nós aprendemos com esses homens aqui é que pessoas são mais importantes do que as coisas. E o que nós aprendemos com esse homem aqui também, em Marcos capítulo 5, é que pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Esse homem valia mais do que aqueles 2.000 porcos, ou que 10.000, ou que 50.000 porcos. Irmãos, sempre as pessoas vão ter para Deus mais valor do que as coisas. Os homens lamentaram pelos porcos e expulsaram Jesus das suas terras. Mas Jesus é vencedor, Jesus é vitorioso, Jesus tem o poder e a autoridade. Então nós podemos ter esperança, nós podemos ter fé, nós podemos continuar crendo de que Ele vai operar, irmãos, a transformação que nós precisamos, ou que alguém próximo a nós precisa. Porque se Jesus venceu, Ele teve autoridade e poder, e Ele foi maior do que uma legião aqui de espíritos, isso então quer dizer que Ele tem sobre si o poder e a autoridade. Se Ele acalmou a tempestade no Evangelho de Marcos capítulo 4, 35, se Ele libertou esse homem desses espíritos, o poder e a autoridade estão nas mãos dEle. Então nós podemos ter esperança, nós podemos crer que Ele pode operar a transformação que nós, ou que alguém da nossa família precisa. Mas nem todos estes vão se converter e vão mudar as suas vidas. Mas nós, irmãos, nós temos que estar preocupados. Quantos vão aceitar? Nós não temos que nos preocupar quem vai aceitar. Nós não temos que nos preocupar em quem vai rejeitar. Como igreja, o nosso foco, o nosso propósito é anunciar ao maior número de pessoas. Não cabe a nós ficar fazendo a contabilidade, esse vai, esse não vai, então eu vou falar para esse porque eu acho que esse vai aceitar. E mesmo que 1, 2, 3, 5 rejeitarem, nós temos que continuar falando e anunciando, porque para quanto maior o número de pessoas nós anunciamos Jesus, a probabilidade de uma colheita ser maior, ela é grande. A parábola do semeador nos dá essa percepção. A semente caiu em 4 terrenos diferentes, apenas em um produziu frutos. Então, quanto mais nós semeamos, mais nós vamos colher. Infelizmente, queridos, Jesus não será uma unanimidade. Jesus não vai poder transformar todas as pessoas como talvez nós gostaríamos, porque essa transformação depende da pessoa abrir o seu coração para Ele. Último lugar, capítulo número 5 de Marcos, verso 18 e verso 19. Esse homem, ele é transformado por Jesus, ele tem a sua vida mudada. Aqueles porqueiros, aqueles outros homens, nos ensinam então que Jesus não vai operar a transformação em todo mundo, mas aqueles que são transformados, Ele espera algo desses. E é aqui que entra a minha vida e a sua vida. O que Jesus espera de nós? Ele espera que nós sejamos testemunhas. Irmãos, Ele nos liberta, Ele nos transforma para que nós sejamos testemunhas. Veja o que diz no verso número 18 até o verso número 20. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixa ir com o Senhor.
Assim que aquele homem então é transformado e Jesus agora deixa o lugar, ele se oferece para andar com Jesus, para caminhar com Jesus, e talvez ele no seu desejo ele quisesse ser um apóstolo, um daqueles escolhidos, para que pudesse então estar sendo treinado, discipulado por Jesus. Agora veja o que Jesus responde para aquele homem, no verso número 19: mas Jesus não deixou e disse: volte para a sua casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom para você. Jesus não deixou aquele homem acompanhá-lo. Jesus não deixou aquele homem voltar com Jesus e ir aonde Jesus iria. Jesus disse: faça algo diferente, vá para a sua casa, vá para os seus vizinhos, vá para o seu povoado e conte a todos o que ele fez por você. Verso número 20: então ele foi embora e contava na região das 10 cidades, que era uma região pagã, era uma região de pessoas que não conheciam nada sobre Deus. Ele falava o que Jesus tinha feito por ele. Ele não pregava teologia, ele não pregava religião, ele não anunciava princípios teológicos, ele apenas falava o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Irmãos, é isso que Jesus espera de mim e de você. Ele espera que nós sejamos testemunhas, que nós possamos compartilhar aquilo que Jesus fez por nós. Mesmo aquele homem querendo seguir Jesus, Jesus não permitiu. Jesus disse: eu tenho algo ainda melhor para você. Vai, seja um missionário, seja testemunha, conte para todo mundo, espalhe aquilo que eu fiz por você. Ele não se tornou um apóstolo, ele se tornou um missionário, uma testemunha. E eu imagino, meus irmãos, eu creio que através do testemunho desse homem, muitas pessoas naquela região passaram a conhecer a Jesus. Porque se aquele homem tivesse andado e voltado com Cristo, quem iria compartilhar a sua experiência de vida? Mas quando aquele homem então entende que o melhor seria ele permanecer e ele ali então compartilhar da sua transformação, muitas pessoas, eu creio, que chegaram a conhecer a Jesus. De perdido, de um homem oprimido, de uma pessoa arruinada, ele é transformado num mensageiro da salvação e da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. De um homem perdido, oprimido, arruinado, abandonado, largado, ele é transformado num mensageiro da graça e da salvação. É isso que Deus espera que nós também façamos. É isso que Jesus quer de nós. Mas sabe qual que é o risco? Sabe qual que é o problema, irmãos, que nós enfrentamos hoje? O risco é de nós nos fecharmos na igreja. O risco é de nós, de fato, andarmos com Jesus, acompanharmos Jesus, estarmos ligados com Jesus, tão íntimos com Jesus, tão envolvidos com as coisas de Jesus, que a gente se esqueça do mais importante, que é testemunhar. O risco que nós corremos hoje como cristãos é a gente se fechar dentro da nossa bolha religiosa, é nós nos fecharmos dentro da nossa cultura religiosa, é nós nos acostumarmos com uma rotina religiosa e nos esquecermos, irmãos, do mais importante que Ele pede para nós: fale, testemunhe, compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Nessa semana, quantas horas você gastou para falar de Jesus, aquilo que Ele fez na sua vida com outra pessoa? Nessa semana, meus irmãos, quanto tempo, quantos minutos, quantas horas nós investimos para compartilhar com outra pessoa aquilo que Ele fez na minha vida? Não quantas horas eu investi vindo para a igreja, não quantas horas eu investi assistindo programas espirituais, não quantas horas eu investi lendo bons livros para aumentar minha cultura espiritual e o meu conhecimento espiritual.
Não quantas horas eu passei dentro do templo, louvando, cultuando, isso tudo é importante. Mas a questão é, quanto tempo nós gastamos compartilhando o que Ele fez na minha vida para uma outra pessoa? Essa é a chave, queridos. Essa é a essência, porque nós, como cristãos, e Jesus não permitiu que esse homem cometesse esse erro de andar com Jesus e esquecer do principal, que era compartilhar o que Jesus tinha feito por ele. Há pessoas tão envolvidas com Jesus, mas tão envolvidas com Cristo, que não tem tempo para fazer o que é o mais importante, que é testemunhar. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Eu muitas vezes já me peguei nessa realidade, envolvido com muitas coisas, muitos afazeres da igreja, trabalhos para o Senhor, coisas de Deus, coisas espirituais. Mas quando a gente pega tudo isso e coloca na peneira e começa a peneirar, a gente percebe então que a gente não gastou um minuto para de fato fazer o que é mais importante: compartilhar com uma outra pessoa aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso, irmãos, nós não devemos cometer esse erro. Qual que é o erro? De nos enclausurar numa rotina religiosa e esquecer do mais importante, que é o que Ele pede para nos fazer: ir e testemunhar. A igreja deve se reunir para adorar, a igreja deve se reunir para glorificar a Deus. É bom estarmos aqui, é ótimo estarmos na casa do Senhor. Nós temos tido domingos de manhã muito bons com a escola bíblica, crianças, adolescentes, adultos. Até a Cris brincou, né? Vamos marcar o culto para de manhã, que de manhã vem mais gente do que à noite. Nós temos tido momentos agradáveis no templo. Isso é importante, irmãos. A igreja se reúne para adorar, mas ela precisa também sair para compartilhar com os outros aquilo que Jesus fez por esta igreja. Adoradores devem ser também testemunhas. Se nós somos apenas adoradores, mas não somos testemunhas, a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual, ela não está de acordo, ela não está na plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Primeira coisa, irmãos, para a gente refletir nessa noite: o que é que Jesus já operou de uma transformação, de uma mudança na minha vida? A Bíblia diz lá em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já é livre? Você já está liberto por Jesus? Você já foi transformado por Jesus? Você já permitiu verdadeiramente ser plenamente livre por esse Cristo? Você já pode dizer que conheceu a verdade e a verdade te libertou? Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo é uma realidade na minha vida, na sua vida. Nós podemos dizer que eu estou em Cristo. Eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Eu posso dizer que as coisas velhas já passaram. Eu posso dizer que o velho homem já morreu. O velho homem já foi deixado na cruz, já está sepultado, já não controla mais, e que agora tudo se fez novo. Eu posso declarar esta verdade bíblica na minha vida: eu sou uma nova criatura, o velho homem já morreu, uma nova vida nasceu para a glória de Deus. Nesses dois versículos, irmãos, há um condicional: se o Filho vos libertar, se alguém está em Cristo. Isso é uma condicional. Significa o quê? Significa que nós temos a liberdade. Significa que cabe a nós essa escolha, essa decisão, esse querer. A liberdade e a nova vida dependem de nós tomarmos essa condicional como uma realidade. Se tirar o se, não é mais seu Filho nos libertar, é dizer, Ele já me libertou. Não é dizer, se alguém está em Cristo, é afirmar, eu já estou em Cristo.
Então, quando nós nos apropriamos desta verdade, nós passamos a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Isso exige uma entrega total. Amados, isso exige uma entrega plena, completa. A nossa contrapartida nessa transformação é expressa pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, 22 a 24. O apóstolo Paulo diz assim: vos despojeis do velho homem. Ou seja, tira, arranca, rasga, jogue fora tudo aquilo que é do velho homem. Esqueça, abandone as atitudes, os hábitos, as condutas do velho homem. Paulo continua dizendo: porque isso se corrompe pelas concupiscências do engano. Mas ele fala assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Paulo está dizendo assim: quando você chega a Cristo, você tira, você abre mão, você joga tudo aquilo fora e pega agora então uma nova vida, uma nova roupagem, novos hábitos, novas condutas. Jogue fora o velho homem, se renove, se revista do novo homem. Amados, Deus quer nos transformar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. Jesus providenciou todas as ferramentas para essa transformação. Jesus já preparou tudo aquilo necessário para uma transformação e para uma mudança. Cabe a cada um de nós deixar Ele promover essa mudança. Cabe a cada um de nós, irmãos, permitir, colocando as nossas vidas nas mãos dele, assim como o barro é trabalhado pelo oleiro. Assim como Jeremias cria essa linguagem do barro sendo moldado, trabalhado nas mãos do oleiro. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer de mim. É isso que Ele quer de você. Transformação, mudança, uma nova vida para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos abençoe com esta palavra.